Olá, pessoal, tudo bem? Estamos retornando aí para o nosso terceiro bloco de Direito Empresarial do sexto semestre matutino, noturno A e noturno B, da semana aí do dia 7 ao dia 11 de setembro. E essas aulas estão sendo gravadas em razão do feriado aí do dia 7 de setembro. Pessoal, nós já estudamos no bloco anterior o estabelecimento empresarial, né, os conceitos, as características do estabelecimento empresarial e também o contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial, que é chamado de trespasse. Agora, a gente precisa focar o nosso estudo, né, num dos elementos imateriais do estabelecimento empresarial, que é o ponto comercial, né? A gente precisa, então, focar o nosso estudo num dos elementos imateriais do estabelecimento empresarial, que é o ponto comercial. Gente, o ponto comercial, ele é um dos elementos do estabelecimento. Então, o estabelecimento é algo muito maior que o ponto, né? Então, a gente não pode confundir estabelecimento com ponto. O ponto é maior e o estabelecimento é maior e o ponto é um dos elementos desse estabelecimento. Mais precisamente, o ponto, ele é um elemento imaterial, porque ele se refere apenas à localização desse estabelecimento. E é claro que a localização do estabelecimento, ela agrega valor ao estabelecimento, porque quanto melhor for a localização, no sentido de que quanto mais próximo for esse estabelecimento do mercado consumidor, melhor será também a quantidade, maior será a quantidade de consumidores nesse estabelecimento. E quanto maior a quantidade de consumidores, mais também negócios esse estabelecimento realiza e, consequentemente, mais lucro ele obtém, né? E como eu já disse para vocês, né, para exemplificar isso, se a gente pensar em duas lanchonetes absolutamente idênticas, com o mesmo prédio, mesmos bens móveis, mesma qualidade de produtos e serviços. Porém, uma localizada numa vicinal, com pouca gente passando, e a outra localizada aí num grande fluxo de consumidores, como é o Terminal Tietê em São Paulo, né? Em que passa milhões de pessoas por dia. Claro que o estabelecimento localizado no Terminal Tietê, ele vai ser muito melhor, ele vai ter até um valor maior, né? Não por conta do estabelecimento em si ou dos produtos ou serviços, mas em razão do melhor ponto comercial, né? Da melhor localização aí desse estabelecimento do Terminal Tietê. Porque como passa muito mais gente lá, tem muito mais consumidores em potencial do que na vicinal rural aí que passa pouquíssimas pessoas. O mercado consumidor em potencial é melhor, é maior em razão da localização. E é claro que isso se reflete no próprio estabelecimento, porque ele vai dar mais lucro, e dando mais lucro ele vale mais. Então não há dúvida que o ponto comercial, né, que a localização do estabelecimento, ela agrega valor ao próprio estabelecimento. E quando a gente analisa o ponto comercial, pessoal, a gente tem que colocar em conta duas situações que acabam gerando efeitos completamente diferentes. Olha só, se o empresário ele é dono do imóvel onde está localizado o ponto, o imóvel é dele, né? Ninguém tira ele de lá, porque ele é dono do imóvel, ele faz o que ele bem entender. Então, ele mantém o estabelecimento dele aberto naquele local pelo tempo que quiser, o imóvel é dele, né? E, consequentemente, então, ele detém aquele ponto, ele detém aquele mercado consumidor. Agora, uma situação completamente diferente se põe quando o empresário, ele não é dono do imóvel onde está localizado o estabelecimento empresarial dele, né? O empresário, ele não é dono do imóvel onde está localizado o estabelecimento empresarial dele. E, com isso, ele não é dono do imóvel, mas ele é dono do estabelecimento, né? E o estabelecimento localizado naquele local, né?
ele acaba, então, ao longo do tempo, atraindo consumidores, né? Os consumidores conhecem aquele estabelecimento e passam, então, ao longo do tempo, a fazer compra naquele estabelecimento, constituindo, então, um ponto comercial, que é onde os consumidores procuram, onde os consumidores buscam. No entanto, se esse empresário, apesar de ser dono do estabelecimento, não é dono do imóvel, ele pode eventualmente vir a perder aquela localização, aquele ponto. Porque se o proprietário não quiser continuar locando aquele estabelecimento para o empresário, o proprietário pode pedir o imóvel de volta, afinal é dele, proprietário, e o empresário, então, que já está lá há bastante tempo, que já é conhecido naquela localidade, naquele ponto, é obrigado a se mudar para um outro local, para um outro ponto, onde ele não é conhecido. E ele vai ter que começar, então, as suas atividades empresariais do zero. E com isso ele acaba perdendo muito tempo e dinheiro, né? Então, veja, a importância do ponto ela se dá em razão da proximidade do mercado consumidor. E se o empresário é também dono do imóvel, ele acaba sendo dono do ponto, porque ninguém tira ele de lá. Agora, se o empresário ele não é dono do imóvel, ele aluga, ele loca aquele imóvel, na prática ele pode, de uma hora para outra, perder aquele imóvel, porque o proprietário se nega a continuar alocando para ele, e ao perder aquele imóvel, ele acaba perdendo o seu ponto. Então, ele lutou anos e anos para constituir o ponto, e ele então acaba aí, por negativa do proprietário em permanecer locando o imóvel para ele, empresário, ele acaba então perdendo o ponto. É por isso que é necessário, então, que haja um instituto que permite ao empresário inquilino proteger o seu ponto, inclusive contra o proprietário do imóvel, inclusive contra o proprietário do imóvel. E essa medida judicial, que serve para o empresário inquilino proteger o seu ponto, manter o seu ponto, mesmo contra o proprietário do imóvel, recebe o nome de ação renovatória. Ação renovatória. Por quê? Porque se o empresário inquilino, ao término do contrato de locação, tiver negada a renovação do contrato pelo proprietário, ou seja, o proprietário do imóvel se nega a renovar essa locação, e se não renovar a locação, o empresário inquilino tem que sair, esse empresário inquilino ele vai poder, então, mover uma ação renovatória, visando, então, obrigar o proprietário que não quer renovar o contrato de locação. E se for, então, renovado o contrato de locação, o empresário inquilino permanece com o contrato, permanece pagando o valor do aluguel e com isso, permanece ocupando aquele imóvel e permanece detendo o imóvel. Então, veja que, pessoal, a ação renovatória, ela visa proteger o empresário inquilino, né, para que ele possa, então, em última análise, manter o seu ponto comercial. E nós vamos estudar essa ação renovatória na próxima aula, né? Nós vamos estudar essa ação renovatória na próxima aula, né? Mas eu já quis deixar gravado esse trecho final do vídeo para fazer um pedido a vocês, para que, na verdade, vocês já dessem uma lida aí, né, que vai facilitar bastante, no artigo 50 e seguintes, né, 50 e seguintes da famosa Lei de Locação, a Lei 8.245 de 91. Vocês já estudaram contrato de locação, né, de imóvel urbano. Então, vocês já estudaram também essa Lei 8.245 de 91. Só que agora, né, só que vocês estudaram, na verdade, essa lei sob a ótica da locação residencial. E agora, então, a gente vai estudar essa lei sobre a ótica da locação
empresarial, que está prevista aí no artigo 50 e seguintes da Lei de Locação de Imóvel Urbano, né, 8.245 de 91, e a grande característica da locação empresarial é a possibilidade, então, para fins de proteção do ponto comercial, do ajuizamento de ação renovatória. E a ação renovatória, então, ela é movida pelo empresário inquilino, visando a proteção do ponto comercial e para isso, obrigar o proprietário, o locador, a renovar compulsoriamente o contrato de locação empresarial. O proprietário não quer renovar o contrato, mas através da ação renovatória, o empresário inquilino obtém forçadamente, compulsoriamente essa renovação. E, pessoal, por que eu estou pedindo para vocês já lerem esses artigos? Porque a ação renovatória ela tem várias peculiaridades, principalmente no tocante ao prazo de ajuizamento dessa ação, que é um prazo decadencial, não é nem prescricional, é um prazo decadencial. E, portanto, sendo um prazo decadencial, ele não se interrompe, ele não se suspende. E os empresários não sabem disso. Então, muitas vezes eu já vi isso acontecer. Quando o empresário, então, descobre que ele não vai ter renovado o contrato de locação e ele vai ser obrigado a mudar daquele endereço, né, mudar o seu estabelecimento daquele endereço, aí ele entra em desespero e aí ele procura o advogado. Só que, normalmente, quando ele procura, que é quando ele descobre que não vai ter renovado o contrato, já foi o prazo para ajuizamento da ação renovatória. E como é um prazo decadencial, significa que esse empresário inquilino perdeu o próprio direito de ter renovado o contrato. É um prazo decadencial, atinge o direito. E aí, né, não tem mais o que o advogado possa fazer e esse empresário inquilino realmente vai ter que sair do local e vai perder anos de trabalho na consecução da sua atividade empresarial, na realização da sua atividade empresarial e na obtenção, então, do seu ponto comercial e do seu mercado consumidor. E aí já era, aí não tem o que fazer. Então é muito importante que a gente saiba esses requisitos, principalmente aí a questão do prazo decadencial. Então o vídeo era só para pedir para vocês darem, para falar o que a gente ia estudar e pedir para vocês darem uma olhada nos artigos 50 e seguintes da Lei do Inquilinato, focando aí na ação renovatória, nos requisitos e principalmente no prazo. Gente, dado a extensão das nossas aulas gravadas aí, né, nós encerramos por aqui e a gente se vê, né, após a semana do dia 11, né, então a partir do dia 12, ao vivo e a cores. Muito obrigado, grande abraço a todos aí, tudo de bom.